Boa tarde, queridas crianças. Nossa velinha já está acesa. Vamos ouvir a nossa história de hoje. Era uma vez um homem muito pobre que tinha um filho. E quando esse filho cresceu, ele disse a ele: meu querido filho, agora que você está grande, precisa sair à procura de um trabalho para você. Tá certo. E assim foi que o rapaz se despediu de sua família e se pôs a caminho. E depois de viajar por muito tempo, encontrou-se com um senhor que estava disposto a contratá-lo como pastor de ovelhas, mas precisava ver se ele servia para isso. E combinou que ele chegasse no dia seguinte, bem cedinho. E assim foi. O nosso rapazinho chegou lá bem cedinho e recebeu do seu futuro patrão uma flauta e muitas ovelhas para levar a pastar. Ele logo saiu pelo caminho e foi procurar um belo pasto para as boas ovelhas poderem passar o dia. E ele não era preguiçoso, não. Ele andou para um lado e para o outro e foi sempre encontrando o melhor lugar para as ovelhas pastarem. Entre essas ovelhas havia uma ovelhinha pequenina, cuja pelagem era dourada. E quando o pastor tocava a flauta, esse cordeirinho saía saltitando e dançando, muito feliz. O rapaz se encantou com o cordeirinho e decidiu que, se ele fosse contratado, o único pagamento que ele gostaria de receber era aquela ovelhinha em troca do seu trabalho. E assim foi que ele pastoreou as ovelhas o dia inteiro e no final da tarde voltou com elas à casa do seu futuro patrão. Quando esse senhor viu que as ovelhas estavam todas lá sem faltar nenhuma e estavam bem alimentadas, decidiu sim que contrataria aquele rapaz. E assim foi que ele foi contratado por um ano. E apesar dele querer só a ovelhinha dourada, e o dono da ovelhinha também gostar muito dela, ele achou que valia a pena essa troca. E assim foi que o nosso pastor pastoreou as ovelhas durante todo o ano, bem feliz e bem corretamente. Quando finalizou o ano, ele foi se despedir do seu patrão e recebeu dele a flauta e a ovelhinha com o pelo dourado. E saiu a caminhar para retornar ao seu lugar. Andou, e quando estava já finalizando o dia e o sol se punha no horizonte, ele passou em frente a um sítio e pediu pousada. E os donos do sítio aceitaram que ele pudesse descansar lá com a sua ovelhinha. Esses donos do sítio tinham uma filha, e essa filha, quando viu aquela ovelhinha dourada saltitante, se encantou e decidiu que a ovelhinha seria dela. E assim, quando todos dormiram e já era noite fechada, essa mocinha saiu da sua cama e foi lá onde a ovelhinha dormia. E foi pegar na ovelhinha. E assim que tocou nela, ficou presa na sua pelagem. E por mais que tentasse se soltar, não conseguia. Então, ela teve que dormir ali, junto com a ovelhinha. E foi isso que aconteceu. Quando amanheceu e o pastor acordou, encontrou as duas grudadas. Ele também tentou separar, mas não conseguiu. E não querendo deixar sua ovelhinha ali, saiu com ela e com a menina grudada na ovelha. E foi tocando sua flauta
e a ovelha foi dançando, e junto com a ovelha, a moça também. Entraram numa cidade e foram atravessando a cidade, quando passaram em frente de uma casa onde uma mulher estava colocando o pão para assar no forno com a sua pá de padeira. Quando ela viu aquela moça dançando grudada com a ovelha, ficou tão indignada que gritou: "Volta para casa, para com essa besteira!" Como nada aconteceu, ela não teve dúvida. Saiu correndo atrás dele com a sua pá de padeira e com a pá bateu na menina. A pá grudou na menina e a ponta da pá grudou na padeira. Não teve jeito de se soltar e lá foram eles nessa companhia. Quando chegou perto da igreja, o pastor tocou novamente a flauta e o carneirinho começou a dançar. E grudado nele, a moça, grudada na moça, a pá da padeira e na ponta da pá, a própria padeira dançando. Foi quando o padre saiu da capela. Quando ele viu aquilo, ele ficou muito zangado. Falou: "O que vocês estão fazendo aí? Vão embora, voltem para casa. Parem com essa besteira." Nada aconteceu. Ele pegou a sua bengala e foi atrás deles. E bateu com a bengala nas costas da padeira. A bengala grudou nas costas da padeira. E na ponta da bengala, o padre. Lá foram eles nessa companhia. E cada vez que o menino tocava, eles dançavam. E assim foi. Foram dançando, saíram da cidade, andaram o dia todo, até que chegaram numa outra cidade. Um minutinho, meu gato quer entrar e eu preciso abrir a porta, senão ele não vai parar de miar. Pronto. Essa cidade na qual chegaram era a Vila Real, onde o rei habitava com toda a corte no castelo. Quando eles chegaram na cidade, uma senhora que os viu ofereceu pousada para eles. Aquela companhia parecia tão interessante e todos foram recebidos na casa dessa senhora. O rapaz pastor, que era bem educado, foi conversar com ela e lhe perguntou: "Ô senhorinha, quais são as novas dessa cidade?" E ela lhe disse: "Sabe, aqui na nossa vila estamos todos muito tristes, porque a filha do rei está muito doente e nenhum médico consegue descobrir como curá-la. Mas uma coisa eles sabem, e eles disseram para o rei que a única forma dela melhorar é se ela conseguir dar uma boa risada." Risada? Sim, risada. Mas ninguém consegue fazer a princesa rir. Já lhe fizeram cócega nos pés, cócega debaixo dos braços, já foram com uma pena de avestruz passar no nariz da princesa. Mas ela não abriu sorriso nenhum. Pelo contrário, começou a espirrar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o rei então mandou anunciar hoje mesmo que aquele que conseguir fazer a princesa rir poderá casar com ela. Nossa, o nosso pastor quase não conseguiu dormir. Tão excitado ficou para tentar a sorte. E no dia seguinte, bem cedinho, lá foi ele para o castelo do rei. Anunciou-se e explicou para o rei que gostaria de tentar a sorte. Foi muito bem recebido no salão onde a princesa estava. Pegou sua flauta e
começou a tocar. E quando ele começou a tocar, o carneirinho entrou no salão dançando muito feliz. E grudado nele, aquela moça, grudado na moça, a pá da padeira. Na ponta da pá, a padeira. Grudada na padeira, a bengala do padre. Na ponta da bengala do padre, o próprio padre. E assim que o pastor tocava e o carneirinho dançava, todos eles tinham que dançar acompanhando o ritmo. A princesa, quando viu essa cena, foi abrindo um sorriso que foi se alargando, transformou em riso, e de riso, risada e gargalhada. Todo mundo ficou tão feliz, e mais feliz de todos, o cordeirinho, que começou a saltitar e a dançar com tanta alegria que acabou soltando a moça que tentou roubá-lo. Soltou a pá da padeira, soltou a padeira, soltou a bengala do padre e soltou o padre, que se puseram a dançar muito felizes. Com isso, a princesa sarou e o rei anunciou o casório. E quem fez a missa do casamento foi o padre, que se tornou o capelão da cidade. A padeira foi contratada como padeira real. A jovem que queria a ovelhinha foi ser a dama de companhia da princesa. E a festa do casamento durou uma semana inteira. E se as cordas do violino não tivessem quebrado, quem sabe até quando essa festa iria? E assim acabou-se a história. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Até a próxima semana.